Enquanto as telas do mundo explodem com imagens de Gaza, mostrando um conflito que parece moderno e insolúvel, uma verdade muito mais antiga e aterrorizante permanece enterrada sob a mesma areia. Uma verdade que conecta diretamente as batalhas de hoje com um povo desaparecido e uma profecia esquecida, revelando que o que assistimos não é apenas uma guerra por território, mas o eco de um confronto espiritual que começou há mais de 3.000 anos e que nunca realmente terminou. Tudo começa a poucos quilômetros ao norte de Gaza, em um lugar chamado Ascalon, uma das 5 grandes cidades dos inimigos mais infames de Israel, os filisteus, onde arqueólogos fizeram uma descoberta que parecia apenas mais um achado histórico, mas que se tornaria a chave para decifrar a identidade genética de um povo e, por consequência, a raiz de um ciclo de violência que o tempo se recusa a apagar. Dentro de um cemitério filisteu com mais de 145 indivíduos, cientistas do Instituto Max Planck extraíram o impensável, o DNA dos ossos milenares. E o resultado chocou o mundo da arqueologia bíblica, pois o código genético revelou que os filisteus não eram originários do Oriente Médio. Eles não eram cananeus nem semitas, mas sim um povo vindo do sul da Europa, possivelmente da Grécia, Creta ou Sardenha. Esta revelação científica funcionou como um holofote sobre as páginas da Bíblia, que há milênios se referia aos filisteus como um povo estrangeiro, os povos do mar, invasores que chegaram de navio e se estabeleceram à força na costa. O que significa que a ciência do século XXI estava apenas confirmando, com precisão molecular, a narrativa geopolítica que os escribas hebreus registraram no livro de Jeremias e Amós, criando uma ponte de credibilidade entre a fé e o fato. O conflito entre os israelitas que chegavam do deserto e os filisteus que dominavam a costa nunca foi sobre pequenas disputas de fronteira. Foi uma guerra fundamental pela alma daquela terra. Um embate entre 2 civilizações distintas, com deuses, culturas e origens completamente diferentes, lutando pelo controle da mesma faixa costeira estratégica. Um padrão de conflito que parece estranhamente familiar quando olhamos para as manchetes de hoje. A geopolítica daquele tempo é a chave para entender o agora, pois a pentápole filisteia, composta por Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate, formava um corredor costeiro vital que conectava o Egito às grandes potências da Mesopotâmia. E quem controlasse essa rota, controlava o comércio, a informação e o poder militar da região, uma importância estratégica que permanece absolutamente inalterada até os dias atuais. É aqui que a história se torna sombria e profética, pois profetas como Sofonias e Zacarias não apenas previram batalhas, eles pronunciaram um juízo específico sobre estas cidades, declarando que Gaza seria abandonada e Ascalon se tornaria uma ruína desolada, palavras que ecoaram como uma sentença de morte sobre um povo e que nos forçam a perguntar se os textos antigos eram apenas registros históricos ou projetos divinos em andamento. Com o tempo, os filisteus desapareceram, varridos do mapa por impérios como a Babilônia e a Pérsia. Sua assinatura genética se diluiu e sua cultura foi extinta, mas seu nome sobreviveu de uma forma perversa e irônica, pois foram os romanos que, para apagar a memória judaica da terra após as revoltas, renomearam a Judéia para Síria-Palestina, usando o nome latinizado dos antigos inimigos de Israel para designar toda a região. Este ato de renomeação romana plantou uma semente de confusão que floresceu em um conflito moderno, onde a própria palavra Palestina, derivada de Filisteia, é hoje o centro de uma disputa de identidade e narrativa sobre a mesma terra onde Golias, um filisteu, desafiou Davi, um israelita, mostrando que as guerras podem mudar de tecnologia e de exércitos, mas as linhas de fratura espirituais e geográficas permanecem.
A descoberta do DNA em Ascalon nos obriga a confrontar uma questão desconfortável. Seria o conflito atual apenas uma repetição histórica em um palco geopolítico amaldiçoado? Ou estamos testemunhando um princípio espiritual, onde certas terras são destinadas a serem pontos de conflito até que uma resolução profética se cumpra? Um lugar onde o passado não está morto, ele nem mesmo é passado. Esta perspectiva muda tudo, pois sugere que as tentativas puramente políticas de resolver o conflito em Gaza estão fadadas ao fracasso, porque ignoram a camada mais profunda da realidade, uma camada espiritual e profética que a arqueologia agora começa a desvendar, mostrando que as raízes da guerra são muito mais profundas do que qualquer acordo de paz moderno consegue alcançar. Entender que os filisteus eram geneticamente europeus e que seu antigo território é o epicentro da guerra de hoje, nos dá uma nova lente para ler as notícias. Uma lente que transforma o caos geopolítico em um padrão reconhecível, alertando que estamos lidando não com um problema do século XXI, mas com o capítulo final de uma saga bíblica que continua a ser escrita com sangue e fogo. O verdadeiro segredo de Ascalon não é apenas a origem de um povo antigo, mas a revelação de que a Bíblia funciona como um mapa geopolítico e espiritual do nosso mundo, onde as fronteiras, os conflitos e os destinos das nações foram traçados há milênios, e a arqueologia moderna está apenas nos fornecendo as ferramentas para ler este mapa com uma clareza que é, ao mesmo tempo, fascinante e assustadora. Portanto, a próxima vez que você ver Gaza no noticiário, lembre-se dos ossos de Ascalon e da história que eles contam. Uma história de invasores, profecias e nomes que se recusam a morrer. E se pergunte, se a ciência e a arqueologia estão confirmando este conflito com tantos detalhes, quais outras profecias sobre o nosso futuro já estão em movimento, esperando apenas a próxima escavação para serem reveladas? Por isso, se esta jornada despertou em você o desejo de entender o poder que as narrativas têm, não apenas na história, mas em sua própria vida, conheça o flipbook As Palavras Têm Poder. É um guia prático que eu preparei unindo neurociência e princípios atemporais para você construir uma mentalidade alinhada ao seu propósito. O link está no comentário fixado. Obrigado por sua atenção e continue sua busca pela verdade em um dos vídeos que aparecem na tela.